Olá, gente bonita, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, né? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de indignação de impostos. O que passa? Aqui perto, né, tem um bazar. E esse bazar, ele vende vários tipos de itens, né? De coisas para você fazer, um material escolar, até também biscoitinho, bolachinha. E eu fui lá hoje para poder comprar esse aqui que eu queria comprar. Vou mostrar aqui para vocês. Eu queria comprar isso aqui. É um estilete no formato de nuvem. E o que acontece? Eles não tinham esse estilete para comprar que é no formato de nuvem. Mas aí, como eu já estava lá, eu falei, pois bem, gente, eu vou ficar aqui, eu vou comprar aqui algumas coisinhas. E, gente, foi triste. O que acontece? Eu tô aqui com a notinha pra mostrar pra vocês. Eu comprei uma Havaianas top, aquelas de R$ 35, que eu queria azul marinho. Aí eu vi azul marinho e falei assim, nossa, eu pensei tanto esses dias numa Havaianas azul marinho e aqui tá vendendo. E não tá R$ 60 igual na loja própria da Havaianas. Tá só R$ 34, eu vou comprar. Aí, coloquei na sacolinha. Aí depois, eu vi esse biscoito aqui, ó, Triunfo, recheado. Aí eu falei assim, eu posso comer isso hoje, porque eu tô com um apetite desde ontem que nem parece ser meu apetite, porque eu nunca sinto tanta fome como eu tava sentindo ontem e hoje. Aí eu falei, vou pegar e vou dividir com as minhas crianças. Tá bom. Aí, eu fui pegando outros itens, né? Eu vi uma caixinha de lápis de cor, eu falei, vou comprar pro meu bebê, porque aí chegando da creche eu dou um caderno pra ele, ele pode brincar de pintar em vez de ir pro celular, né? Aí eu vi uma caneta toda marronzinha, e o pessoal que me conhece sabe que eu gosto da cor marrom. Eu falei, vou pegar essa caneta, porque essa caneta aqui tá falando aí que ela custa R$ 2, aí eu peguei a caneta. Aí tinha aqueles lápis jumbo, pequenininho pra criança de escrever. Eu falei assim, bom, tem criancinha, né? Então eu vou pegar também. Fui pegando algumas coisinhas. Vi um cortador de unha. Esse cortador de unha, ele é vermelho. Aí eu falei assim, e é daquela marca Carros. Eu falei, vou comprar esse cortador pra cortar a unha do meu bebê. Tá bom? Aí eu falei assim, tem mais aqui um lápis, uma borracha, né? Eu falei, aí eu já ensino pro meu filho que quando vocês usam um lápis e erra, você pode estar apagando e tudo tá bom. Porque eu comprei esse caderno aqui, ó. Porque, gente, pode parecer besteira, mas isso aqui eu fiz muito quando eu era nova e me ajuda bastante. Porque a minha letra, ela é um garrancho, é horrível minha letra. Mas eu não fico subindo e descendo montanha. Eu subi e desci a montanha, mas graças ao caderno de caligrafia, eu sigo retinho. Consigo, inconscientemente, eu consigo dar espaço entre as linhas, um espaço razoável, e eu não, mesmo que a minha letra fique ruim, você consegue entender porque tem o espaçamento, dá para você visualizar a minha caligrafia. E tudo isso foi por causa do treinamento de caderno de caligrafia. Por quê? Porque o caderno de caligrafia, você escreve, pausa a linha, dá o espaço, e isso aí vira uma mecânica na cabeça da gente. Eu falei, então, pronto. Eu vou tentar começar já a ensinar o meu bebê. Ele não é alfabetizado, ele não sabe ler e escrever e tal, né? É não verbal, mas isso não impede de que eu ensine para ele uma coisa que é uma coisa mecânica, né? A escrita, ela é mecânica. Aí na hora que eu fui pagar, a moça falou assim, deu R$ 72. Eu falei assim, R$ 72? Eu falei, tá, R$ 72. Se fosse 74 e eu tirasse o chinelo de 34, ficaria R$ 40. Só que como é 72 e 48, então deu R$ 38, né? Porque um é 34 por 72, sobra 38. Eu fiquei assim pensando, gente, o que eu peguei que é tão caro assim? Aí na cabeça eu fiquei, vamos arredondar R$ 10 pro apontador, R$ 2 cada lápis, vai dar o que? Mais R$ 4. Aí eu peguei e fiquei assim, tipo, na cabeça, gente, tentando fazer a conta. Aí eu falei assim, não dá R$ 38, não dá R$ 38. Aí eu peguei e falei assim, moça, eu quero a nota.
né? Porque aí se ela me entrega a nota com meu CPF, eu vou verificar o que é que ficou tão caro, concorda? Ou se nada foi cobrado de uma maneira errônea o valor, né? Na hora que você compra, tá escrito na embalagem um valor, chegando na hora de pagar é outro. Ela até, gente, aí ela ainda errou a nota, esqueceu de colocar meu CPF, depois teve que cancelar de novo, abrir de novo, colocar, aí finalmente colocar meu CPF e me entregar a nota. E tudo que ela me cobrou, o valor bateu. O chinelo bateu, ó, R$34 no chinelo, a bolachinha R$3,50, aqueles fine pequenininho, R$2 cada um, peguei 4, porque são 2 crianças, então tem que ser 2 para cada. Aí tem aqui a granel de 2 lápis, uma caneta, uma borracha, um lápis de escrever normal, de tabuada, e esse lápis daqui que eu achei muito bonita essa cor. Ela tipo é um bege metalizado, eu achei assim muito elegante essa cor. Eu falei, vou pegar também, porque eu vou escrever com as minhas crianças. Só que aí, gente, essa nota ela vem assim. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela vem assim, olha, descrevendo o valor do produto e o valor do imposto, porque isso aqui é os tributos, ó, tá vendo? Olha, valor tributário. A minha Havaianas de R$34,90, o valor tributário dele é de R$10,62. Então, assim, 30% do valor do meu chinelo é imposto. Quando você compra um biscoito de R$3,50, você vai pagar R$1,07 de imposto. 30% de imposto. Se você comprar um fine de R$2, 4 fines de R$2, que dá R$8, é R$2,56 só de imposto. Um lápis de R$2, que aí cada um, sendo 2 unidades, fica R$4, R$1,36. Gente, R$1,36. Quase 70%, quase 70 centavos de imposto. Então, se um lápis de R$2, um lápis de R$2, ele só custou R$1,30. Porque aí 70 centavos é de imposto. Só que se eu paguei imposto, o fabricante pagou mais imposto ainda. A fábrica pagou imposto, a fábrica pagou funcionário, a fábrica pagou a transportadora, a embalagem, entendeu? Os funcionários para poder fazer todo o processo de fabricação. Aí, se você pegar uma caneta de R$3, uma caneta de R$3, R$1,02 é só imposto. Uma caneta comum, compacta, olha, eu só comprei porque a embalagem é marronzinha e eu gostei, falei, eu vou pegar. Depois que eu fui ver, gente, de R$3, R$1 foi imposto. E ainda tá aqui, olha, informações dos tributos totais incidentes. Lei Federal 12.741/2012. Então, desde 2012, nós estamos em 2026, há 14 anos a gente está pagando mais de 30% de imposto no produto final, que é o da prateleira. Fora que ainda o vendedor vai ter que pagar um imposto porque ele está vendendo. Então, assim, olha, quem tem a matéria-prima paga imposto. Quem monta o produto, quem faz a fabricação do produto com a matéria-prima, paga imposto. Depois que você finalmente consegue vender para alguém, eu vou ter a fábrica vai pagar imposto pelo produto, funcionário e imposto quando conseguir vender a metade, 30% dessa arrecadação, não sei quantos por cento da arrecadação, vai também de imposto. Ele paga imposto porque comprou a matéria-prima e paga o imposto porque vendeu o produto que ele criou com aquela matéria-prima. E depois o vendedor vai ter que pagar imposto. E esses impostos, eles ficam pagando e joga na onde? Na conta final, que é o consumidor final. E quem é esse consumidor final? Consumidor final? Eu, você, sua família, minha família, meus parentes. É o consumidor final que tem que pagar. Então, antes de querer ficar discutindo de que político é bom, entendam uma coisa. Esse daqui tá falando que é uma lei que foi aprovada em 2012. Quem foram essas pessoas em 2012 que aprovou essa lei?
quem são essas pessoas de 2012 que aprovou essa lei. Porque se falar 2014 foi quando o PT conseguiu entrar no poder, certo? Então, assim, se foi de 2012, a gestão de 2012 era da famosa direita. Em 2014 também entrou a famosa direita, a famosa esquerda. E qual delas pensou em 1 minuto diminuir esse imposto de 2012? Um que criou, outro lá desfazer. Quem fez isso? Ninguém. E desde 2012, estamos pagando mais de 30% do valor do que você consome, para suprir toda essa cadeia de produção até a gente ter um produto final. E olha o valor do salário mínimo em 2012. Qual que era o valor do salário mínimo em 2012? Era R$700? 750? O valor do salário mínimo? Para eles colocarem um 30% de imposto? Sendo que nunca teve um reajuste de 30% do valor do salário mínimo. Aí a gente vai lá e tenta analisar. Ai, por causa que aquele presidente era melhor que o outro. Qual foi? Ah, porque o Bolsonaro é melhor que o Lula. O Bolsonaro cancelou essa cobrança de imposto? Não. O Lula cancelou essa cobrança de imposto? Não. A Dilma cancelou essa cobrança de imposto, essa tarifa de imposto? Reduziu? Não. Qual que era o nome daquele lá? Que ficou de segundo turno? Esqueci o nome dele. Ele diminuiu, que ficou segundo turno, não, vice-presidente que virou presidente quando a Dilma saiu? Não. Quem foi o presidente nos últimos 14 anos que falou assim, eu vou tirar? Então esse é o ano de eleição. E eu fiz um vídeo recente e ainda falei aqui e comentei. Pra mim, na minha opinião, né? E eu acho que qualquer pessoa sensata também pensaria dessa maneira. Você ser um brasileiro não significa nada. Se você quer fazer parte do poder público, vai se qualificar, porque uma pessoa para dar uma aula na sala de aula tem que ter um diploma. Para você virar um presidente, você precisa ter grupinho, porque a única coisa que fica aparecendo aqui é que toda essa cadeia política parece a quinta série. Tem a sua turminha do fundão, a turminha do meio, a turminha que gosta de fazer desenho, a turminha que gosta de ficar rabiscando a lousa, fazendo vandalismo. No Palácio do Planalto, um símbolo nacional básico, é onde todos os chefes de estados que já pisou no Brasil passa por lá, é onde fica o foco na hora que vai ter eleições, etc, 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 etc. E eu falo, nenhum deles me convenceu. Na minha opinião, para poder você se eleger, você tem que ter um plano, você tem que elaborar um plano de gestão, na minha opinião. Porque para você receber um diploma, você tem que fazer um TCC. Teste de conclusão, ou teste conclusivo de curso, alguma coisa para você tem que fazer um TCC. Na minha opinião, é o seguinte, você quer se eleger, você tem que ter um plano de gestão, com base no que você tem de arrecadação oficial, mostrar planos para reduzir essa inflação, projetos que realmente vai trazer benefícios, né, para a população. E aí depois de tudo isso vem o TCC. Você foi eleito? Eba, parabéns, você foi eleito. Mas agora você tem que provar que nem um advogado, a pessoa vai lá e faz 5 anos de curso de direito, ele é bacharelado, ele só pode advogar se ele pagar a taxa da OAB e se ele passar na prova da OAB para poder advogar. Então eu acho que no mínimo o presidente devia seguir essa mesma pegada. Você foi eleito, parabéns, você agora é um bacharelado, você quer ser presidente, você tem que pagar uma taxa para você ser presidente. Você tem que pagar a taxa. Qual que é a taxa? Você tem que pagar os seus secretários de gabinete. Você tem que pagar a manutenção da casa onde você vai ficar, a casa presidencial, dessas despesas. Tem que sair do seu bolso, você tem que pagar. E aí, depois de tudo isso, você tem que ir lá e ainda
como é que fala? Executar o seu plano de gestão. E se você não executar esse plano de gestão, você tem que reembolsar a população, porque você prometeu uma coisa e você não cumpriu. Você não vai para cadeia? Não vai, mas você tem que reembolsar a população, porque elegeu você de acordo com a sua promessa e você não cumpriu a sua promessa. Mas sabe o que acontece? Você só precisa ter uma turminha. Sabe, passei na quinta série, tem que ter a sua turminha lá popularzinha, que faz um pouquinho de barulho e acabou. Aí você vira presidente. Sério isso? De verdade? É isso que tem de melhor? E eu já falei, nenhum político até hoje mereceu meu voto. Aí você nunca votou? Não, nunca votei. Sempre justifiquei. Não vou votar nulo, porque o nulo, ele também é um voto. Eu tô anulando o meu voto, eu não vou anular meu voto. Eu vou justificar. Qual que é a sua justificativa? Nenhum deles apareceu com um projeto, nenhum deles teve a seriedade de honrar esse projeto e nenhum deles tem a representação política que eu acredito que seja capaz. Porque qual que é a ideia? Eu não tenho a capacidade política, eu não tenho o apoio financeiro para ter essa capacidade política, eu não tenho o perfil político. Se eu não tenho perfil político e eu vou pedir para uma pessoa se tornar meu representante, essa pessoa, para poder falar que essa pessoa é meu representante, é a mesma coisa de você dar uma procuração geral para essa pessoa. Então, com toda certeza, eu tenho o direito de fazer exigências. Só que o que acontece? Banaliza os votos. Sempre banalizando, sempre fazendo parecer que não tem importância, que é só você ir lá, é muito fácil, vai lá e vota. Não vou lá e votar. Eu não vou pegar um papel no meio da rua, copiar um número e colar lá sem saber o que é. Não. Eu quero ver realmente um plano que seja viável, que você sabe que o que a pessoa está prometendo está dentro das possibilidades dela, gente. Que na época que eu estudei, eu costumo falar assim que ainda foi uma época razoável, porque naquela época você repetia sim. Quantas vezes eu não estava numa sala de aula com 2 ou 3 repetentes? 2 ou 3 repetentes. Hoje em dia não existe repetente, existe promover. Aí a criança ela é promovida sem conhecimento, sem a didática. E aí, quando chega no mercado de trabalho também. Eu estava lendo uma reportagem falando assim que o tráfico humano infantil é de, acho que no mês passado, foi de 66 crianças por dia sendo sequestradas. Olha que número alarmante. Mas só que ninguém comentou que por dia 270 pessoas registra a falha médica de pessoas morrendo. Eu lembro muito bem, de uns tempos atrás, uma menina foi dar à luz e o médico matou a criança na hora de fazer a cesárea porque ele usou um bisturi muito grande e cortou as costas da criança assim todinha, de fora a fora, e a criança morreu. Isso daí é falha médica. E aí, de médico errando e matando pessoas, tá sendo superior ao sequestro de crianças. Isso porque sequestro de crianças que são registradas, né? Que foi feito o boletim de ocorrência. Só que os erros médicos, eles têm mais número de registro. Eu estava ali na lojinha de móveis, conversando com a dona da loja de móveis e falou assim: o meu marido faleceu. Ele estava numa casa de repouso, a gente pagava 5 mil reais por mês e ele estava nessa casa de repouso. E essa casa de repouso transferiu ele para o hospital e a gente estava pagando toda a despesa hospitalar porque ele ficou acamado. Só que aí ela falou assim que o marido dela estava razoável, estava tendo uma boa melhora. E no dia seguinte esse marido dela faleceu. Ele acordou, ele abriu os olhos, né? Ele não estava abrindo os olhos, ele abriu os olhos. E todo mundo ficou contente. Poxa, ele abriu os olhos, que bacana, que legal, né? Falaram que se ele continuasse reagindo ia tirar ele,
né, da UTI ou da CTI, e ia levar ele para UTI e depois poderia, se ele conseguisse, né, ao menos acamado, conseguisse ter um bom desenvolvimento, que ia ficar tudo bem. Só que aí o que aconteceu? No dia seguinte, esse marido dela faleceu. Só que aí apareceu alguém da família, aí esse marido dela faleceu, ela contando, assim, meu marido faleceu, todo mundo ficou muito assim, porque ele já estava com 70 anos, estava muito debilitado. Só que aí apareceu alguém da família que disse que ele queria ser cremado. E foi justamente essa pessoa que deu a notícia, que estava lá no hospital, 6 horas da manhã, e colocou, e avisou que estava morto. Ah, eu vim fazer visita às 6 horas da manhã e ele faleceu, estava falecido. Aí ligou, eu tô aqui no hospital, vim visitar fulano às 6 horas da manhã e fulano tá morto. E aí falou, mas é que ele queria ser acamado, ou que ele queria ser cremado. E ela falou pra mim que isso foi em abril. Ela falou assim, já tem um pouco mais de 2 meses, já fez 2 meses. Só que acontece, chegou uma conta para pagar por causa da doação de algum órgão, que eu não lembro qual que é. Teve um órgão dele que tava muito bom, que nunca deu problema, que ele nunca teve problema de saúde desse órgão. Não lembro qual que é o órgão, gente, porque uma pessoa de 70 anos que tem um órgão bom é lutador, né? Aí falou assim que apareceu lá uma cobrança, não, uma carta de agradecimento da doação desse órgão, mas ela falou assim, eu nunca autorizei a doação desse órgão. Por que eu tô recebendo um agradecimento de doação, sendo que meu marido não era doador de órgãos? E ela falou assim, só que aí ela tava, da falecimento dele, ela tava debilitada, essa pessoa que tava lá no hospital 6 horas da manhã, acho que se eu não me engano é uma irmã, uma prima, uma tia, não sei o que é desse cara, cuidou de tudo, cremou ele, correu atrás, só que aí o que acontece? O cara foi cremado. E nessa que o cara foi cremado, não tem como provar que roubaram o órgão dele. Ele estava melhorando, no dia seguinte ele morreu, disse que deu insuficiência múltipla de órgãos. Se deu insuficiência múltipla de órgãos, como é que doou um órgão? Como é que recebe uma nota avisando, né, confirmando que foi feita a doação? Então, para vocês terem noção, se isso está acontecendo em hospitais, se as pessoas estão vendendo órgãos, se está tendo 66 crianças sendo raptadas por dia e 270, 285 registros médicos de falha médica, de erro médico, cadê os políticos nessas horas? Cadê o meu imposto que eu tô pagando R$ 23,93 de imposto por uma compra simples que eu tô fazendo num armarinho, num armarinho perto de casa? Pra onde tá indo tanto imposto que não consegue fazer uma gestão desses tráficos de criança? Cadê os meus impostos que dá segurança pública para essas crianças? Cadê os meus impostos que seja rígido para a formação? Eram 97 faculdades de medicina há 15 anos atrás. Hoje são quase 500. Porque é um negócio lucrativo. Se você entrar num site de uma faculdade para você fazer o seu cadastro para fazer um vestibular, quando entra na opção de você cadastrar seus dados bancários, essas coisas, para você ganhar desconto, ou então a forma que você vai fazer pagamento, sabe como é que aparece? Aparece lá, finalize sua compra. Você compra, só simplesmente compra um diploma. Você não precisa nem ter qualificação. Você não vê o pessoal perguntando para médicos sobre que tipo de medicação era um diclofenaco, de potássio, e não sabiam dizer? Não sabiam dizer que diclofenaco de potássio, ele é um anti-inflamatório. A menina falou que estava no 3º ano de medicina e não sabia que diclofenaco é um anti-inflamatório. Mas aí quando você entra nas redes sociais, tá eles de jaleco,
sendo que todo mundo já foi feito há uns quase 20 anos atrás, foi feito um estudo dizendo que não se deve usar jaleco na rua, dentro do consultório ou dentro de um centro hospitalar, porque a rua é cheia de doenças. Tá nesse nível, gente. E tudo isso eles cobram impostos dizendo que vai garantir segurança geral para as crianças, para adultos, idosos, garantindo que vai ter qualificação no SUS, só que você não vê um político usando o SUS. O político vai para o Hospital Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Albert Einstein, mas qual deles vai no hospital, vai no postinho de SUS? Ou então, pior ainda, teve uma cliente que ela veio aqui e falou assim, eu fui passar numa consulta e ela falou, tô tremendo de fome. Porque ela falou assim, quando chega lá, eles falam que você não pode sair, que se você sair e você for chamar e você não responder, que aí você não vai ser mais atendido. E ela falou assim, eu cheguei lá, era 11h30, ela chegou aqui, era 5 e pouco, 5h20, e falou assim, eu fiquei lá esse tempo todo para me ser atendida, só para me fazer um exame, que estavam exigindo que eu tivesse em jejum à tarde. Nem fizeram de manhã, deixaram para fazer à tarde, que ela ia fazer a consulta e fazer o exame tudo à tarde. E ela falou, eu simplesmente fiquei lá até agora sem poder sair para coletar meu exame, meu sangue, para fazer o hemograma. Ela falou assim, eu fiquei mais de 5 horas para mim finalmente ser atendida. No particular. Então, eu não acho que é muito quando eu falo, ou vocês reduzem esses impostos, porque vocês não precisam de mais um terninho ou um passeio de jatinho, né? Ou vocês reduzem esses impostos, ou então vocês fazem uma gestão de segurança, de bem-estar, de saúde, com esses impostos de acordo com o valor que está sendo arrecadado, porque o valor de imposto arrecadado era para a gente ter aqui uma saúde e uma segurança de ponta, de tanto imposto que a gente paga. De tanto imposto que a gente paga era para ter uma segurança, uma saúde, um bem-estar, uma qualidade de vida invejável. Porque o imposto aqui é mais caro do que países de primeiro mundo. Nem Luxemburgo tem o imposto que a gente tem. Nem os países europeus têm imposto que a gente tem. Nem os Estados Unidos têm imposto que a gente tem. Porque quando eu morei fora, os impostos eram no mesmo sistema, a arrecadação de imposto é no mesmo sistema americano. O imposto, você escolhe o que você quer, na hora que você for pagar, dá R$100, é R$107, porque você vai pagar 7% de imposto. Lá tá falando quantidade de imposto que tá pagando. Você escolhe o seu produto e depois você paga o imposto. Não simplesmente cada item meu aqui vai ter um valor de imposto e eu tô pagando e depois eles querem que eu faça a minha declaração de imposto de renda, declarando o meu dinheiro, justificando, porque senão eu tenho que pagar, dar mais dinheiro para eles, eu tenho que dar dinheiro para eles porque eu gastei, eu tenho que dar dinheiro para eles porque eu adquiri, dar dinheiro para matéria-prima, dar dinheiro para produção, dar dinheiro para funcionário, tem que dar dinheiro porque que vendeu, quem comprou, tem que pagar imposto. E é ano de eleição. E acha que a indignação minha, eu não gostar de pagar R$23,93 por 7 centavos, não era R$30 de imposto? R$30 de imposto, gente, R$30 de imposto. Por 7 centavos, né? R$30 de imposto. Então, antes das pessoas ignorantes quererem falar sobre política, estuda política. Você quer falar sobre política? Pode falar, não tem problema. Mas estuda política. Você quer falar sobre segurança pública? Estuda gestão de segurança pública civil. Quer falar de medicina?
Quer falar de qualidade? Cobra os profissionais que estão sendo formados, porque se uma pessoa está no 3º ano de medicina e não sabe para que é diclofenaco de potássio, imagina dando a vida de uma pessoa para esse incapaz salvar e tratar a saúde, a vida dessa pessoa, de uma pessoa. O que você espera? Ou então, vai lá. O que você espera de uma pessoa que não tá se qualificando, que só quer saber de beber e fazer videozinho para trend no YouTube, no canalzinho de Instagram, essas coisas, matar um bebê na hora do parto, só porque não estudou e não sabia que não podia usar um bisturi de 2 milímetros, não checou a espessura da pele, não checou a estrutura daquela mãe antes de fazer uma cesárea. Esse é o tipo de obstetra. Quantas crianças não já morreu e não vai morrer até no futuro? Mas tudo bem. Pra que falar disso, né? É incômodo, é chato falar sobre isso. Nossa, que papinho chato. Chato é você ver uma embalagem falando que tem lá 1 ano de garantia, sendo que 3 meses é por lei, você tem direito a 3 meses, e que a fabricante dá 9 meses, fala que deu 1 ano de garantia, só que é uma mentira e eu não vejo ninguém corrigindo isso. 1 ano de garantia, aí você tem que comprar o produto, abrir o produto, ler a última folha do manual de instrução para descobrir que não, você não tem 1 ano de garantia, você só tem 9. 3 a lei já te dá. Porque senão não seria 1 ano, seria 15 meses de garantia, não 12 meses. A empresa promete que está dando 12 meses, mas na verdade está dando 9. 3 você já tem direito por lei. Aí eu pergunto, quando foi a última vez que você leu um manual de instrução? Porque eu tenho uma filha que ela reclama pra caramba, porque eu faço isso com ela. Quando chega qualquer coisa que eu comprei, vai ler esse manual de instrução. Ai, não gosta, vai ler. Hoje ela não gosta, mas quando for daqui 15 anos, que ela estiver morando na casa dela, tendo a vida dela, ela pelo menos vai ler, vai saber que não é só você chegar e colocar numa tomada. Por quê? Porque eu criei um hábito, tô criando um hábito para ela. Leia o manual de instrução, para você não simplesmente comprar uma coisa e aí você, na primeiro uso, você já coloca na tomada errada e já queima. Ou evita causar um incêndio também. Porque a educação das crianças na sala de aula, eles alegam que esse imposto me garante isso, me garante que lá na escola estão ensinando o melhor conteúdo para uma criança, para os meus filhos. Tudo isso de imposto. Numa compra simples. Se de cada R$70, 30 é de imposto, imagina você comprar R$1.000. Você comprar R$1.000 no mercado, quase R$400 é imposto, é tributo, porque cada produto tem um valor de imposto diferente, tá? A média é 30, mas quando é alimentos, o imposto é maior. Casa, carro, o imposto ele é ridiculamente absurdo, tá bom? Então é isso, meu vídeo de hoje. Tá bom? Sinto muito se hoje eu não tô aqui rindo, não tô distraída, não tô contando pra vocês. E tive que comprar isso em outro lugar porque lá não vendia, foi R$7,30. Então a gente já sabe que esses R$7,30, R$2, quase R$3, vamos arredondar para R$3 foi imposto. Quase metade do valor do produto foi imposto. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Agradeço muito a presença de vocês. E bora lá, vamos ver o que vem daqui pra frente, porque logo logo vai ter eleições. Agora tá tendo época de Copa, mas depois vem as eleições. Vamos ver quem vai falar assim. Peraí, deixa eu me dar o trabalho para conhecer o histórico desse político, desse candidato, né? Por que eles mesmos não faz o correto e fala, peraí, vamos mudar as leis,
para se eleger. Não, para se eleger só precisa ser brasileiro. Mas para poder você ser um advogado, você tem que pagar R$ 2.000 por ano de OAB, tem que pagar para fazer a prova na OAB, tem que passar na OAB, tem que fazer cursinho de atualização para poder você continuar advogando, né? Criança sendo sequestrada porque não tem segurança pública, pessoas sendo mortas em hospitais porque não ficam fiscalizando a educação superior. Banalizou, se você tem dinheiro tá bom, você não precisa nem saber para que serve diclofenaco de potássio, pagando as mensalidades tá tudo ótimo, eu tô só te vendendo um produto, você ser medíocre é uma escolha sua, não é verdade? Então, beijão pessoal, obrigada e até o próximo vídeo.